e nós também vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, no verso 6. Nós vamos estar fazendo a leitura nesta noite. Eu quero pregar sobre perto estar de Deus. Perto de Deus é preciso estar. Quando nós falamos a respeito de estarmos perto de Deus, nós imaginamos inúmeras coisas. Principalmente, nós falamos a respeito de estar na igreja. Achamos que estar na igreja é estarmos perto de Deus. E só isso basta. E no culto de domingo à noite, chegarmos aqui e cantarmos um hino, né? Mais perto quero estar. Porque quando nós cantamos e falamos, Senhor, mais perto de Ti eu quero estar. Mas nós temos que entender que estar perto de Deus é preciso, mas que também nós precisamos ter uma intimidade com Ele que vai além da perspectiva de 4 paredes. Vai além da perspectiva de ouvir só o pastor pregar. Vai além da perspectiva de ouvir somente um bom louvor. Vai além da perspectiva de estarmos somente em comunhão. Tudo isso faz parte do pacote. Mas nós precisamos entender que Deus nos chamou para uma obra maior nesta terra. E eu posso ouvir um amém? Amém? Todos acharam aí? Tiago, capítulo 4, a partir do verso 6. Diz assim: todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vocês. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de seu irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas és juiz. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite tão maravilhosa e por tudo, ó Deus, que o Senhor já fez em nossas vidas, pela Escola Bíblica Dominical, por esses irmãos que aqui estão. Ó Pai, que a Tua palavra possa ser divisora de águas, assim como ela é espada cortante, que os nossos corações, a nossa mente seja transpassada por ela e curada, sarada e até mesmo, ó Deus, liberta de tudo aquilo que não provém do céu. Pai, nós te pedimos nesta noite no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, e você que crê nesta oração pode dizer amém. Amém. Irmãos, nosso Deus é um Deus amoroso. Mas quando nós lemos o livro de Tiago, o livro de Romanos, alguns livros da Bíblia que nos levam a pensar na condenação eterna, nós começamos a imaginar tudo aquilo que Deus é para as nossas vidas. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Deus também é aquele que julga, é aquele que olha para nós e diz assim: eu sou amoroso, eu trato vocês com amor e com graça, enviei meu Filho amado Jesus, porque existiu um plano na minha mente, na minha vida, para que vocês pudessem mudar e serem transformados. Mas quando nós olhamos para esta palavra, nós começamos a entender que o carinho de Deus em nos avisar, em nos dar o exemplo, em nos mostrar que aquilo que nós precisamos mudar é necessário para os nossos dias, assim como era necessário no passado. Talvez você diga assim: pastor, mas isso foi lá em Tiago, nós precisamos fazer aqui, isso já não existe dentro da igreja. Não, existem pessoas sim que acreditam que estar na igreja, ter um cargo, se movimentar, cantar, orar, já é o suficiente.
Pessoas que vêm à igreja e continuam com seus pecados ocultos. E quando eu digo pecados ocultos, é aquilo que você faz a todo dia, a toda hora. É quando você diz assim, não, esse pecado já faz parte de mim, eu não quero tirá-lo, eu quero continuar com ele. Não, essas pessoas sim, têm um chamado por Deus, assim como eu e você temos, e somos pecadores, mas Deus nos livra de todo pecado, e Ele diz, vá e não peques mais. Quando Ele diz isso, Ele está dizendo, não tem um pecado contínuo na sua vida, não tem uma continuidade, não continue pecando. Aquele que tem uma vida de pecado, sim, caminha em direção à morte. Meus amados, ao ler esse texto, eu começo a imaginar tudo aquilo que Tiago estava dizendo para as pessoas. O quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é misericordioso, sim. O próprio tema, talvez na sua palavra, assim como a minha, diz submissão a Deus. Quando eles dividiram os textos da Bíblia, em capítulos e em versículos, eles começaram a colocar alguns títulos de acordo com aquilo que você lia e entendia. E aqui está a submissão ao nosso Deus. Mas entenda uma coisa, irmãos. Nós precisamos nos aproximar de Deus a cada dia da nossa vida. Amém ou não amém? Jesus Cristo é essa ponte. Jesus Cristo é aquele que nos liga. Mas olha que interessante, irmãos. Quando Ele diz que nós devemos nos afastar do mal, quando Ele diz que nós devemos ser um povo que o busca a todo tempo em santidade, em consagração, Ele está dizendo, se separa do pecado. Em Mateus 15, verso 8, vai dizer o seguinte, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas das vezes nós chegamos na igreja com um sorriso no rosto, mas o nosso coração está triste, o nosso coração está temeroso, o nosso coração está assombrado. E muitas das vezes nós dizemos, Deus, nós estamos passando por essa dificuldade, estamos enfrentando este problema, olha Deus, eu estou pecando nisso, eu estou errando naquilo, e Deus está dizendo para você, vem, se aproxima de mim, mas não com a sua boca, não com os seus lábios, mas com o seu coração. Eu me lembro de um texto no qual Deus olha para o seu povo e diz o seguinte, não rasguem as suas vestes, rasguem os seus corações. Deus quer falar na intimidade contigo, irmãos. Ele continua dizendo aqui em João capítulo 4, no verso 23 e 24, para as nossas vidas, mas a hora vem e agora é em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores. Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Não tem como, irmãos, nós virmos para cá e fazer de qualquer maneira. Não tem como fazer de qualquer maneira na sua casa. Nós precisamos servir a Deus com zelo. Amém ou não amém? Existe um ditado que se lançou pelos desigrejados. Aqueles que não querem mais ter comunhão, aqueles que não querem submissão a um pastor, submissão a uma igreja, aqueles que dizem o seguinte, não, Deus está em todo lugar, Deus está na minha casa, no meu quarto, na minha sala, eu não preciso mais ir à igreja. E eles costumam dizer o seguinte, perto de Deus e longe da igreja. Mas entenda uma coisa, se Deus criou a igreja, Ele criou essa instituição, é para que nós estivéssemos presentes neste lugar, amém? Para que nós fizéssemos a diferença aqui, lá fora sim, mas aqui dentro também. Porque é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção e a vida eterna para sempre. Ele estabeleceu a sua igreja sobre a terra para que estivéssemos nela e que tivéssemos comunhão uns com os outros. Nós não podemos estar longe, mas precisamos estar perto a todo momento. Quando eu olho para esse texto, e Tiago diz o seguinte, olha, ele vai resistir os orgulhosos, os soberbos, mas ele vai dar graça ao humilde. Ele ama.
Irmãos, eu entendo isso como um pai. Quantas das vezes nós olhamos para os nossos filhos e se eles são icos, me permite esta palavra, né, campista, porque quando eu vim para cá eu tive que aprender alguns sinônimos, algumas palavras, né, algumas coisas que não existiam no meu vocabulário, pocá, ico e tantas outras coisas, né? Às vezes eu chego lá em Petrópolis e falo assim, vamos pocar uma pipoca. Aí minha irmã fala, o que é isso? Eu falo, não, é campista que fala isso. Eu vou tocar ali, né? Vou estourar. Então a gente fica pensando nisso. O que eu penso com isso? Um pai, uma mãe, quando vê um filho resistente, ico, que não sai do lugar, finca o pé e não sai dali, o que o pai e a mãe faz? Resiste. Ele diz, não dou. Senta aí, está de castigo. Mas quando o filho obedece, quando o filho se achega, quando o filho vem, mãe, desculpa, pai, desculpa, o que a gente faz? A gente abraça, a gente cuida, a gente ama, porque nós somos pais, são mães. Deus é assim. Quantas das vezes eu chego para Deus e falo, eu quero, e começo a espernear. Irmão, já viu crente esperneando? Crente é desse jeito mesmo. Não me dá. Vai para o canto chorar. É assim mesmo, crente. O crente é desse jeito, é igual uma criança. Bate, eu não posso bater o pé, né? Senão dói. Mas bate o pé, grita. E Deus está lá. Vou para a igreja para gritar. Eu vi uma pastora até pregando isso. Ela falou, irmãos, gritar na igreja depende da necessidade. Se uma pessoa está vendo uma fogueira, está vendo uma casa pegando fogo, ela vai falar assim, ei, olha o incêndio aí. Está pegando fogo. Não, ela vai gritar, olha o incêndio, olha o fogo. Está pegando fogo aí atrás, vai lá. Mas a realidade, irmãos, que com Deus, nem precisamos de tanto. Porque o nosso Deus está conosco, amém ou não amém? Basta você chorar aos pés dele. Irmãos, as piores circunstâncias e dificuldades que eu já tive, eu não conseguia abrir a minha boca. Eu só chorava aos pés de Jesus. E quantas das vezes nós pensamos que gritando, falando, nós vamos fazer isso. Me lembro de Lucas capítulo 15. As pérolas das parábolas de Jesus. Mas a cereja do bolo é o filho pródigo. O filho pródigo não chegou na caminhada, né? Onde está Jonathan, lá atrás. Imagina o portão da casa dele, ele não chegou gritando, pai, pelo amor de Deus, me socorre! A Bíblia diz que ele correu em direção ao Pai, o Pai correu em sua direção e ele se prostrou e disse ao seu Pai, imagino eu, em lágrimas. Você já tentou falar chorando? Você não consegue. E ele disse, Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. E aquele pai não esperava um grito, mas ele esperava o seu filho. Deus não espera você berrando, chorando, gritando. Ele espera você nesta noite. Deus espera você chegando e dizendo, Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, porque Ele é um Deus amoroso, irmãos. Mas o que nos separa dele é o pecado. O que nos separa dele é a nossa dificuldade, a nossa diferença, somos carne. Nós somos pecadores e Tiago fala a respeito disso. O pecado original, ele sempre nos manteve num relacionamento vertical. Um relacionamento entre homens, mulheres, um relacionamento de perdão, muitas das vezes superficial. Mas quando Jesus veio, irmãos, ele nos trouxe um relacionamento na horizontal. Ele nos colocou face a face com Deus, e você pode dar glória a Deus por isso?
Hoje nós temos acesso a Ele, nós podemos nos achegar a Ele. E entenda bem, irmãos, quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos de nos achegarmos a Deus, nós não estamos falando somente de relacionamentos mútuos que nós temos na terra, mas estamos falando de um relacionamento com Deus. Um relacionamento verdadeiro na manifestação daquilo que existe como reconciliação através de Cristo Jesus. A manifestação daquilo que existe em Cristo Jesus. O nosso relacionamento com Deus mudou a partir do momento que existiu a cruz. E amados, isso é só uma introdução daquilo que Deus tem para falar contigo. Não quero me demorar, mas eu preciso dizer a você, Tiago nos dá alguns passos diante da nossa dificuldade de nos aproximarmos de Deus. E caminharmos nessa direção, a intimidade, a estarmos juntos, a caminharmos todos os dias com Cristo Jesus nesta terra, aponta para a nossa vontade, porque quando você quer ficar com Deus, quando você quer pertencer a uma igreja, quando você quer ser membro, quando você quer caminhar com o pastor, quando você quer trabalhar, só precisa de uma coisa na sua história, a sua vontade. Eu quero fazer o melhor para Deus. Deus já fez por você. Agora depende de quem? Da sua vontade. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero estar na igreja. Só depende da sua vontade. Depende de você vir aqui, depende de você levantar a sua mão, depende de você adorar, depende de você exaltar, mas é preciso ter a vontade, e a pessoa precisa expressar essa vontade a Deus, porque chegarmos mais perto dele, primeiro, precisamos usar daquilo que Deus nos deu, livre-arbítrio. Sou eu e você quem decidimos. Olha que interessante que Josué diz lá no capítulo 24, a partir do verso 1. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses, aqueles deuses idolatrados, a Baal, em algumas versões, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que nós estamos bradando isso todos os dias, irmãos? Talvez você diga, pastor, mas a minha casa tem muitas pessoas não crentes, a minha família tem muita gente que ainda não veio para Jesus. Como é que eu vou dizer isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. A palavra de Deus lhe diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pastor, isso é um chavão. Que seja. Está na Bíblia. Eu quero viver em nome de Jesus. Se está na palavra, eu quero viver. Se está na Bíblia, eu quero experimentar. Então todos os dias eu digo, eu e minha casa serviremos a Jesus. Deus colocou no plano espiritual também a sua vontade, na qual você diz, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus. O inferno deseja ouvir isso todos os dias, irmãos. Que isso, pastor? O inferno deseja sim, porque todos os dias que você não diz, ele bate palma. Todos os dias. Quando nós declaramos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós estamos dizendo para o inferno, eu não sirvo a você. É igual a ceia. Quando você toma a ceia do Senhor, você diz, eu tenho parte com Cristo. E pastor, não tomei ceia. Mas lê o que está lá na Bíblia. Aquele que não come e aquele que não bebe, não tem parte comigo. Nós precisamos disso. Às vezes nós santificamos demais a ceia. Tem gente que fala Santa Ceia, isso aqui vai se transformar. Não, é um símbolo, mas um símbolo que tem um sentido poderoso.
É por isso que nós ceiamos na igreja. Pastor, e aqueles que não ceiaram vão para o inferno? Não. Mas eu estou dizendo para você, porque a Bíblia está dizendo para nós em Tiago, aqueles que não têm um compromisso, aqueles que não têm zelo, aqueles que têm soberba e orgulho, aqueles que dizem, eu não preciso disso. Não, nós precisamos, nós carecemos da glória de Deus todos os dias. Amém ou não amém? É disso que nós precisamos. Aí entra a segunda coisa, que nós não gostamos de ouvir, né? Eu não gosto muito de ouvir. Enquanto eu falo a palavra e você pensa, eu vou beber uma aguinha. A renúncia. Se eu tenho vontade, eu preciso renunciar. E aqui está o problema, porque eu tenho que renunciar à minha vontade também. A vontade da carne. A vontade de estar num lugar, a vontade de comer, a vontade de beber, a vontade de sair, a vontade de passear. Eu tenho que renunciar, pastor, todas essas coisas, sim. Não que você não vá fazer, né? Mas se você está fazendo um jejum, como é que você não vai renunciar a um churrasco? Né? Uma galinhada, igual nós comemos aqui, que benção, irmão. Só lembrei dos irmãos que não vieram, tadinho. Eu tive que comer 2 vezes. Não vou nem dizer quem comeu 3, 4. Né? Os irmãos já sabem. Mas eu vou dizer uma coisa. É uma bênção comer. Mas se eu estou em jejum, eu preciso renunciar a isso. Agora, se eu digo, não, eu vou estar na igreja no compromisso, alguém passa lá em casa e diz assim, vamos sair. Ah, tá bom, eu vou sair. Ih, mas eu me comprometi lá na igreja. Ah, mas não tem problema não, Deus entende. Você já ouviu isso, irmãos? Alguém chegar para você e dizer assim, Deus entende. Deus entende tudo. Mas é preciso haver renúncia nas nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus diz, Tiago 4:8, vai falar, lavem as suas mãos, pecadores, e limpem o seu coração. Ele já começou logo dizendo, olha, tem que lavar a mão antes de comer, de beber, de fazer qualquer coisa. O salmista diz, quem subirá ao monte santo de Deus? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. A primeira coisa que nós precisamos fazer é renunciar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que as guerras que existem dentro de nós precisam ser mudadas. Não é para ser batalhada somente por Deus, porque a Bíblia diz que Ele batalha em seu favor. Mas não são as suas guerras carnais, o que está dentro de você. Você precisa resistir à cobiça, você precisa resistir ao adultério, aos pecados, aquilo que vem contra a sua vida, o orgulho, a soberba. Tiago está falando a respeito disso. Isaías capítulo 59, verso 2 vai dizer o seguinte, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus, no versículo 1, diz assim, acaso eu estou com as minhas mãos encolhidas ou com meus ouvidos ensurdecidos que não possa salvar? Deus pergunta ao seu povo. Ele diz o seguinte, eu estou ouvindo, as minhas mãos estão estendidas, mas o que está fazendo separação é você. Você que está longe, chega para perto. Chega para perto de Deus, chega para perto da intimidade, chega para perto daquilo que o Senhor está falando comigo e com você nesta noite. Entenda uma coisa, irmão, para você chegar perto de Deus é preciso também que nós venhamos dar um passo, não somente da nossa vontade, mas da nossa renúncia, sim. Mas que venhamos entender que aqueles que faziam da boca para fora foram julgados. E às vezes, quando eu estou na igreja aqui cantando, adorando, louvando ao Senhor, eu fecho meus olhos, eu imagino, irmãos, quando nós estivermos cantando no céu. Você já parou para pensar nisso? Aqueles anjos adorando a Deus e você lá em cima cantando. Não é só o ministério de louvor que vai cantar, não. E olha que beleza. Olha que beleza.
A Bíblia diz que nós teremos novas vestes, um novo corpo. Lá em cima não vai ter choro, não vai ter dor. Então, irmãos, lá em cima eu vou ser o melhor cantor que tem. Sabe por quê? Eu não vou mais fazer teu ouvido doer. Eu não vou mais causar tristeza em você quando eu estiver cantando, mas eu vou causar alegria, porque a palavra de Deus diz que lá no céu tudo será do bom e do melhor para mim e para você. Eu posso ouvir um amém? Esses dias minha filha me perguntou: papai, no céu vai ter doce? E eu falei: doce é bom? Ela falou: é muito bom. A Bíblia diz que lá terá as coisas boas desta terra. Um irmão certa vez falou: vai ter Coca-Cola? Eu falei: é bom? Agora imagina as coisas boas não te fazendo mal. Você já parou para pensar? Porque no céu não vai te fazer mal. Não estou dizendo, né? O pastor falou heresia lá, vai ter coca, vai ter doce. Não, não é isso, irmão. Mas as coisas que existem no céu não fazem mal. E eu louvo a Deus por isso a cada dia. Irmãos, eu não vou pregar tudo. Mas eu quero terminar aqui nesta noite falando para você. A terceira coisa que precisamos fazer. Nós precisamos ter a nossa vontade voltada para Deus. Precisamos ter a nossa renúncia para a carne, as coisas deste mundo. Muitas das vezes nós pegamos Gálatas 5:23 e lemos: fruto do Espírito. Mas lê o 21 e 22 também. Lê as obras da carne e vê se você se enquadra ali dentro. Porque eu te garanto que no fruto do Espírito, muitas das vezes nós desviamos. Na longanimidade, na paz, na temperança, domínio próprio, mansidão. Quantas das vezes Deus nos pede para ser longânimos? Eu estava falando com uma pessoa no atendimento e disse o seguinte: olha, Deus me ensinou a ser longânimo no trânsito, porque, rapaz, eu era muito nervoso. Eu jogava o carro em cima mesmo. Às vezes baixava o vidro e falava: tá bom o passeio, né? E minha esposa ficava assim: um dia tu vai encontrar alguém na igreja que você brigou no trânsito. Eu falei assim: é mesmo, eu sou pastor, e agora? Eu vou parar de brigar. E comecei a falar em Gálatas 5. Senhor, me ajuda. Senhor, eu tenho que ter longanimidade, eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que ter mansidão. Aí vinha um e me fechava. Aí vinha as bicicletas abençoadas de Campos, que anda no meio da rua. Uma vez eu falei para minha esposa: eu vou comprar uma buzina que eu vi e eu gostei. Quando você aperta, você diz assim: sou eu que estou errado, eu tinha que estar na calçada e você na rua. A buzina fala isso. Eu falei: vou comprar essa. Quando passar alguém de bicicleta, eu buzino. Quando passar alguém andando na rua, eu buzino. Porque a gente fica assim, sem longanimidade, sem domínio próprio, sem mansidão. A gente briga por qualquer coisa, estoura por qualquer coisa. É só a esposa falar algo que a gente já está gritando. É só o marido falar que a gente já está virado. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa vida e entender que a vontade é para Deus, mas que a renúncia é para a carne. Amém ou não amém? Quando eu entendo isso, irmãos, vem a terceira coisa. E eu vou encerrar aqui. A Bíblia diz que nós precisamos ter firmeza. E me permita dizer, firmeza no coração. E por que firmeza? Porque a palavra de Deus diz que aquele que prevalece, aquele que permanece, é o vencedor. Apocalipse vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que está dizendo ali? Permanece, persevera, ser firme, não saia da sua posição. Amém ou não amém? Paulo disse o seguinte a um general romano. Ele falou: olha, Deus disse que nós vamos passar pela tempestade e vamos naufragar. Mas fique firme, porque nenhum de nós se perderá. Nenhuma alma sequer vai se perder. Ele disse para aquele homem: fique firme. Eu quero dizer para você hoje no seu casamento: fique firme. Eu quero dizer hoje no seu emprego: fique firme. Eu quero dizer hoje para você nesta igreja:
Fique firme neste lugar, porque Deus vai te honrar. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. A palavra de Deus diz que vós que sois de ânimo dobre. O que é isso? Um ânimo desanimado. Só estamos no versículo 8. Você já imaginou o restante? Vós que tem um ânimo dobre, um ânimo fraco, um ânimo que não é firme. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Pastor, eu sou bipolar. Já viu a pessoa que chega assim, né? Eu atendo muita gente bipolar. Pastor, eu sou bipolar. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Uma hora eu estou alegre, uma hora eu estou triste. Uma hora eu estou chorando, uma hora eu estou dando gargalhada. Eu sou bipolar. Não, você é de ânimo dobre. Precisa mudar o ânimo. Precisa entender que Deus te chamou para ser mais que vencedor. Amém ou não amém? Mas só é mais que vencedor aquele que permanece. Você já parou para pensar por que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores? Existia um ditado na antiguidade que os guerreiros que venciam tinham a vitória. Mas os guerreiros que venciam e pegavam os despojos eram mais do que vencedores. Você lembra de Josafá? Fiquemos aqui, porque o Senhor nos dará a vitória. E o que nós temos que fazer, Josafá? Só temos que cantar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No outro dia, os guerreiros que estavam lotados nos montes começaram a brigar entre si, e Josafá foi até lá e pegou todos os despojos. O povo de Israel sempre foi mais do que vencedor. Nós precisamos ser mais do que vencedores. Não aceita somente a vitória, irmãos. Ah, pastor, eu venci. Ah, o diabo foi embora. Não, o diabo vai embora e eu ainda vou ganhar a alma para Jesus. Amém ou não amém? O diabo sai daquele corpo, eu ainda ganho a alma para Jesus. O diabo sai da casa, eu ganho a família para Jesus. Sabe por quê? Nós somos mais do que vencedores. Só é mais do que vencedor aquele que permanece, aquele que fica firme, aquele que diz: daqui não saio, daqui ninguém me tira, porque o Senhor me colocou neste lugar e Ele vai me honrar neste lugar. É isso que Deus vai fazer na tua vida e na minha vida. O ânimo dobro é aquele que está para lá e para cá, balançando, mas ele precisa ser firme como a rocha que é Jesus. Irmãos, eu quero te convidar nesta noite a viver perto de Deus, a estar mais perto, envolver a sua vida naquilo que diz respeito à proximidade de Deus. Quando eu olho para a minha Bíblia, e Tiago diz: achegai-vos a Deus, e Ele vai se achegar a vocês. Eu começo a entender que a minha vitória está firmada naquele que me prometeu. Se você pode, nesta noite, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu não tenho como terminar este culto sem orar por você. Eu tenho entendido a duras penas que eu preciso estar cada vez mais perto de Jesus. Que eu preciso cada vez mais caminhar com Ele. E talvez você diga para mim hoje assim: pastor, eu já sou crente, mas a minha vontade ainda não está totalmente voltada em Deus. Sabe, eu ainda me volto para aquilo que é pecaminoso. Eu ainda me volto para aquilo que é um palavrão, uma palavra torpe. Eu não tenho ficado firme nas coisas de Deus. Pastor, a minha vontade tem sido mais para mim do que para Deus, para os meus desejos e não para os desejos de Deus.
você precisa mudar o âmbito da sua vontade nesta noite. E depois que você mudar a sua vontade, não se preocupa com a carne agora. Se preocupa com Deus. Se preocupa em se achegar a Ele. Se preocupa em estar mais perto dEle. E depois que você estiver perto dEle, aí sim você começa a renunciar todas estas coisas. Certa vez, nós ganhamos uma pessoa que era do lado negro da força. Vamos dizer assim, né? Servia aos demônios, ao inferno. E eu me lembro do dia que ela chegou na igreja e disse: pastor, eu preciso abandonar todas essas coisas. E eu falei: você precisa renunciar todas elas, porque a sua vontade está em Cristo, mas a renúncia precisa ser para a carne, precisa ser para os pactos, para o que você fez no passado, para o que você fez para o diabo. E depois que ele fez aquela renúncia, ele veio para perto e disse: pastor, está tão difícil. Eu falei: a sua vontade está em Cristo, a sua renúncia já aconteceu, mas agora você precisa ficar firme, permanecer, prevalecer na palavra do Evangelho, em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Não se desviar para a esquerda e nem para a direita, mas desejar perto estar do nosso Deus. Eu quero te convidar nesta noite. Eu já estou aqui. Enquanto nós estivermos cantando, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem orar comigo, você que diz assim: pastor, sou eu. Eu quero sim fazer como o Senhor, fazer como outras pessoas. Eu quero estar mais perto de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar juntos. Vamos cantar. Enquanto isso, você se levanta e vem. Vem agora, vem sem demora. Ofereça a Ele. Declare, declare. É muito bom, Senhor. Aleluia. Ainda tem lugar aqui na frente para você. Vem para pertinho. Não deixe passar este momento. Dê tudo a Ele. Oh, Senhor! Mas ainda é pouco. Comparado. Eu te
Eu quero orar nesta noite, mas eu ainda quero saber se você teve toda a oportunidade de dizer a Deus que a sua vontade é dele, de renunciar a você mesmo, a você mesma, e de permanecer firme. Porque se você estiver longe, hoje é o dia de estar perto. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. A palavra de Deus diz que Ele resiste ao orgulho e à soberba. E me permita dizer ao medo, mas Ele dá graça ao humilde de coração. Há mais alguém? Alguém que diga, pastor, eu quero voltar, eu quero estar perto de Deus. Eu só digo isso porque o meu coração queima nesta noite, assim como o seu está queimando. Não fique no seu lugar, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar com você. Não perca esta oportunidade. Onde você está? Há mais alguém? Senão nós vamos orar. Mas saiba que o seu coração não queima à toa. O seu coração não está ardendo à toa. Deus está te chamando. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que precisa fazer na sua vida. Pai, em nome de Jesus, olha para essas pessoas que vieram à frente, ó Pai. Que assim como eu nesta noite nós declaramos, ó Deus, que perto nós queremos estar a cada dia. Mas não distante de Ti, ó Deus, jamais por motivos que sejam carnais, ó Pai. Quantas pessoas estão lá fora, ó Deus, precisando desse privilégio de estar aqui, ó Pai, te adorando, te exaltando e te glorificando, ó Deus. Ó Pai, nesta noite nós dizemos e declaramos que a nossa vontade não é nossa, é sua. Que existe sim uma renúncia em nossos corações, mas é uma renúncia para a carne, para aquilo que nós desejamos como homem, como mulher, ó Pai, nesta terra. Mas também declaramos, ó Deus, que permaneceremos firmes naquilo que é propósito seu. Ó Deus, toca a mente e o coração nesta noite. Abençoa, ó Pai. E como diz a Tua palavra, se nós nos achegarmos a Ti, o Senhor se achegará a nós. Nós cremos nesta noite que o Senhor se achegou às nossas vidas, às nossas famílias, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão clamando por Ti, ó Pai. As nossas casas,
Como pastor e ministro do Evangelho, ó Deus, eu quero abençoar essas vidas e declarar sobre eles a tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, meu amigo, aonde eu não posso ir, aonde a voz não chega, que o Senhor adentre, mude, transforme e trabalhe essas vidas. Aqueles que nos assistem sejam tocados pelo poder da tua palavra e pelo teu nome, Jesus. Ó Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado pelos louvores, muito obrigado, ó Deus, por tudo que nós fizemos aqui. Nós entregamos nas tuas mãos e oramos assim, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, Deus. Amém e amém. Você pode dar glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Deus abençoe a sua vida.